Mesmo após a sua morte, Paulo Leminski ainda é tratado como um poeta literato contemporâneo, por suas ideias de vanguarda que inovaram o século XX. Nasceu em Curitiba em 1944 e desde cedo sempre se destacou por sua intelectualidade, sendo muito mais inteligente que as demais pessoas de sua idade. Aos 14 anos, entrou para o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, e ficou lá apenas um ano. Pouco depois, ele conheceu em um evento de poesia de vanguarda em Belo Horizonte, conheceu Haroldo de Campos, onde construiu uma amizade que levou por muitos anos. Em 1964, se casou pela primeira vez, mas se divorciou poucos anos depois. E nesse mesmo ano, ele estreou na revista Invenção, de Décio Pignatari. Em 1965, se tornou professor pré-vestibular de História e Redação, trabalhando também como professor de judô. Em 1968, ele se casou com a também poetisa Alice Ruiz, com quem ele se manteve casado por mais de 20 anos. Nesse período, estávamos na ditadura militar, e Paulo Leminski foi um símbolo de luta contra a opressão e contra a ditadura militar. Leminski marcava suas produções com essa luta e com o resgate dos haikais japoneses, poemas que utilizam somente uma palavra e são dotadas de muito significado. Nesse período, Paulo Leminski e Alice Ruiz foram morar com a ex-esposa do Leminski e com o namorado dela em uma comunidade hippie, e só saíram de lá quando seus filhos nasceram. A influência da MPB nas suas obras é algo muito claro, tanto que chegou a escrever até músicas de algum artigo, como por exemplo a música Verdura, que foi lançada em um dos álbuns de Caetano Veloso, em 1981. E ele morreu na mesma cidade em que nasceu, em Curitiba. Ele morreu em 7 de junho de 1989, devido a uma cirrose hepática que já o acompanhava por alguns anos. Ana Cristina César, poeta, crítica literária, professora e tradutora brasileira, nasceu em junho de 1952 na cidade do Rio de Janeiro. Filho de um psicólogo e jornalista e de uma professora, nasceu no seio de uma família protestante da classe média da época. Antes mesmo de ser alfabetizada, aos 6 anos de idade já ditava poemas para sua mãe. Em 1969, Ana Cristina César viajou à Inglaterra em intercâmbio pela Rotary Foundation e passou um período em Londres, onde travou contato com a literatura em língua inglesa. Começou a publicar poemas e textos de prosa poética na década de 1970, em coletâneas, revistas e jornais alternativos. Quando ela voltou para o Brasil, por um bom tempo ela se dedicou a escrever e a traduzir, entrando para a Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro aos 19 anos. Em suas obras, ela mantém uma fina linha entre o ficcional e o autobiográfico. Neste meio tempo, colaborou com críticas jornalísticas em revistas e em jornais brasileiros e internacionais. Ana Cristina César se suicidou aos 31 anos, quando se atirou pela janela do apartamento dos pais, no sétimo andar de um edifício da Rua dos Toneleiros, em Copacabana. Armando Freitas Filho, um poeta brasileiro, foi o melhor amigo de Ana Cristina César, para quem ela deixou a responsabilidade de cuidar póstumamente de suas publicações. Chacal, pseudônimo do poeta e letrista Ricardo de Carvalho Duarte, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de maio de 1951. Aluno de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi um dos primeiros poetas da década de 1970 a se utilizar do mimeógrafo para divulgar sua poesia, com o livro Muito Prazer, de 1970, na companhia de Charles Peixoto, que editou Travessa Bertalha 11. Como tinha planos de viajar para a Inglaterra e conhecer de perto a contracultura, mas sem dinheiro para tanto, editou um segundo livro, Preço da Passagem, em 1972, em forma de envelope que foi vendido entre amigos e entre frequentadores da Zona Sul Carioca, tendo vendido mais de 100 mil cópias. Chacal, como já dito antes, foi um poeta da geração mimeógrafo, que fazia uma poesia que saía da página do livro e ganhava as ruas, uma poesia irreverente, descompromissada com qualquer estética, chamada de poesia marginal. A partir de 1990, passou a dirigir o projeto CEP 20.000, Centro de Experimentação Poética, que mensalmente realiza eventos multimídia no Rio de Janeiro. Em 2016, a dupla nova-iorquina Sophie Tucker lançou a canção Drink. A música é inspirada no poema Relógio, de Chacal. A letra é cantada em português, e a canção foi nomeada para o Grammy Award pela melhor gravação de dança na 59ª cerimônia. Atualmente, a canção Drink contém mais de 40 milhões de visualizações no Spotify e foi fundo musical da apresentação do Apple Watch na conferência da Apple. Depois do sucesso de Drink, a dupla lançou a canção Energia, em conjunto com o poeta. Antônio Carlos de Brito, mais conhecido como Cacaso, nasceu em Uberaba em 13 de março de 1944. Aos 11 anos,
se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro. Com grande talento para o desenho, já aos 12 anos ganhou página inteira de jornal por causa de suas caricaturas de políticos. Antes dos 20 veio a poesia, através de letras de sambas que colocava em músicas de amigos, como Elton Medeiros e Maurício Tapajós. Estudou filosofia na Universidade Estadual do Guanabara e, nas décadas de 1960 e 1970, lecionou Teoria da Literatura e Literatura Brasileira na PUC do Rio. Estreou como poeta em 1967, com o livro A Palavra Sérgida, prefaciado por José Guilherme Melchior. Em 1974, lançou o Grupo Escolar pela coleção Frenesi. Após o grupo escolar, se uniu com outros poetas, onde, por meio de inspirações, escreveu Na Corda Bamba, em 1978, Mar de Mineiro, em 1982, e Beijo na Boca e Outros Poemas, em 1985. Faleceu em 27 de dezembro de 1987, vítima de um infarto no miocárdio. Geração mimeógrafa, também conhecida como poesia marginal, foi um movimento sociocultural que mudou todos os tipos de artes, como música, cinema, teatro e também literatura. O movimento surgiu na década de 70 no Brasil. Esse movimento foi um refúgio para artistas, educadores, professores, etc., que queriam falar dentro de uma sociedade que passava pela ditadura militar. O movimento marginal possibilitou que isso acontecesse. Sua principal característica é a substituição dos meios tradicionais de divulgação e circulação de obras para meios menos tradicionais e mais alternativos, onde essa onda era mais forte entre os artistas independentes. Com isso, os artistas começaram a querer expressar o que sentiam e as suas ideias. Nesse movimento, a produção poética mudou, se transformou e se tornou fora do sistema, sendo divulgadas em pequenas tiragens de cópias, sendo produzidas em folhetos mimeografados e vendidos. Esses artistas vendiam a sua arte em baixo custo, em todos os lugares. Em sua estrutura em geral, a poesia era formada por pequenos textos, podendo ou não ter algum apelo visual, como fotos e etc. Possuíam também uma linguagem coloquial com temática cotidiana e erótica. Também podendo possuir sarcasmo, humor, ironia, palavrões, gírias e etc. Mesmo após ter ficado por muito tempo na sombra de outros poetas da época, Ana Cristina César é um nome que cada vez ocupa maior espaço na literatura brasileira. Assim como Ana Cristina, Chacal e Cacaso são grandes conhecidos no país por conta da sua poesia marginal e a forma que puseram a propagar essa arte. O que antigamente não era considerado literatura, foram esses os nomes que transformaram, com o passar do tempo, em arte. Todavia, além desses autores, está também Leminski, que, por conta do seu fascínio pela métrica oriental, juntamente do poeta Guilherme de Almeida, Paulo Leminski ficou conhecido no Brasil como um dos maiores divulgadores da poesia haicaísta, assim como sua contribuição na música popular brasileira, que deixou um grande marco. Mesmo após anos de sua morte, Leminski ocupa um lugar de grande destaque na literatura brasileira, juntamente de Ana Cristina César, Chacal e Cacaso, onde suas obras continuam sendo de grande interesse pelo público. Ainda assim, por cidades como São Paulo, Curitiba e outras cidades grandes, é possível ver sua poesia espalhada por muros onde o poema Haja Hoje para Tanto Ontem pode ser visto como um clássico do grafite. Além desses muros, a Caixa Cultural de São Paulo recebe a exposição de Múltiplo Leminski, essa qual atribui textos, livros e poemas que podem ser expostos. As principais obras de Ana Cristina César foram Cenas de Abril, de 1999, Correspondência Completa, de 1979, Luvas de Pelicá, de 1980, A Teus Pés, de 1982, e Inéditos e Dispensos, de 1985. Algumas obras também que foram críticas foram
Literatura não é documento, de 1980, e Crítica e Tradução, de 1999. A poesia no poema Flores do Mais, do livro Inéditos e Dispensos, é possível verificar no título uma paródia ao livro Flores do Mal, do poeta francês Charles Baudelaire. No texto, o eu lírico ordena alguém possessivo, o leitor ou leitora, que realize devagar determinadas ações como escrever, medir, impor, imprimir e pedir. Os eventos livres sem medificação e sem rima são carregados de estranheza e purificação. Como demonstrado, devagar escreva uma primeira letra. Escreva nas imediações constituídas pelos furacões a devagar mesa. A primeira passará bisconha que risca, a pano de boca, aberto sobre os vendavais, devagar imponha o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés, devagar imprima o primeiro olhar sobre o golpe molhado dos animais devagar, peça mais e mais e mais. Lá no trecho do poema a seguir, sem título do livro A Teus Pés, sobressaem um tom coloquial e a fragmentação. Trilha sonora ao fundo, piano no bordel, voz banganhado, uma informação difícil, agora silenciou, eletrônico, produzido no sintetizador que antes construiu a ameaça das asas batendo freneticamente. Puro técnico, os canais que só existem no mapa. O aspecto moral da experiência, primeiro ato da imaginação. Suborno no bordel. Eu tenho uma ideia. Eu não tenho a menor ideia. Uma frase em cada linha, um golpe de exercício. Memórias do Copacabana. Santa Clara, às 3 da tarde. Autobiografia, não biografia, mulher, Papai Noel e os marcianos, na mesma ordem de coisas, não na mesma ordem de coisas, é domingo de manhã, não é dia útil às 3 da tarde, quando a memória está útil. Usa, agora é sua vez, do You Believe You Love. Não insisto mais. As principais obras de Cacalo foi A Palavra Ser Cinta, 1967, Grupo Escolar, 1974, Beijo na Boca, 1975, Segunda Classe, 1975, Na Corda Bamba, 1978, Mar de Mineiro, 1982. Uma das principais obras de Saccal foi Preço da Passagem, 1972, América, 1975, Guaperius, 1977, Olhos Vermelhos, 1979, Boca Rossa, 1979, Todas as Coisas, 1982, Troca de Abril, 1983, Comício de Tudo, 1986, Letra Elétrica, 1994, Belvedere, 2007. Muito Prazer foi um dos primeiros livros a usar o mimeógrafo para imprimir poesia. O mimeógrafo era um equipamento usado para copiar e divulgar textos de jovens poetas nos anos 70. O mercado editorial não estava aberto a autores independentes. O critério não era apenas de qualidade, mas também ideológico. Os editores não queriam ser barrados pela censura. A poesia que celebra a vida contrasta com a rigidez da ditadura militar. Exemplo de poesia é a Rápido e Rasteiro. Vai ter uma festa, que eu vou dançar, até o sapato pedir para parar.
Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Sakao lançou um segundo livro com o mimeógrafo, O Preço da Passagem, que ele vendeu em bares e teatros para pagar a passagem para a Inglaterra. Nesse livro aparece o personagem Orlando Takapau, um de seus alter egos. Uma das poesias falam, até que um dia pisaram o pé dele. Orlando tirou a identidade do bolso e disse, para vocês basta isso de mim. Foi embora assoviando. A palavra ilegal afinal. Uma das principais obras de Paulo Leminski é Catatal, 1976, Curitiba, Ectetera, 1976, Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase, 1980, Caprichos e Relatos, 1983, Jesus, 1984, Distraídos Venceremos, 1987, Agora que são elas, 1984, Metamorfose, uma viagem pelo imaginário grego, 1994. E aqui alguns de seus poemas. Dor elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se cegando atrasado. Chega-se mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão, ou coisa que o valha. O pius endes nauséicos não me toque nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofre vai ser a minha última obra. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Bem, Ana Cristina César tinha em suas obras a singularidade de acabar se distanciando das leis de grupo. Ela conseguia juntar o íntimo com o universal e o masculino com o feminino, por exemplo, entregando assim uma ideia de uma mulher mais moderna, mais capaz e liberta, que pode falar do que ela quiser, de quais assuntos lhe interessarem, sendo sua sexualidade ou não. Nas poesias de Leminski, era como você conseguir ver uma relação de comunhão com um ser humano diferente, uma convivência, uma interação com vários tipos de pessoas. Ele também acabava citando bastante diversos nomes da cultura negra e baiana. Cácaso tinha e mostrava em suas obras uma grande indignação pela repressão causada pela ditadura, e mostrando em muitos de seus próprios versos essa indignação pela censura e pela opressão. Já Chacal era um típico antropófago, que conseguia adicionar relações e marcas de um Brasil carioca, mesmo camuflados em uma língua inglesa, diversos versos ingleses também, ou norte-americanos, por exemplo.